Sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro Conexões Estratégicas. Fixei o tema ali. Hoje o nosso tema é aceitação, com a Paula Felauer, de Cape Coral, na Flórida, que vai, Paula entrou, já vou convidá-la aqui. Ela vai falar conosco sobre aceitação. Primeiro uma visão do conceito e depois a gente vai refletir um pouco. Deu sim, mas não estou te vendo. Ô Paula, vamos fazer assim, nós vamos te ouvir, tá? E para não perder esse conhecimento, essa nossa troca de conversa, e quem sabe a conexão estabiliza e daqui a pouco você aparece aí para dar um oi pra gente, tá bom? Mas a gente está te ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem? Isso é que importa. E até não está tendo delay, que eu estou bem contente disso. Mas eu acho que tem a ver com o nosso tema, né? A gente tem que aceitar. Não tem outro jeito. A gente não é do mundo. Né? Então vamos em frente e vamos falar do que é importante. Vamos trocar essa ideia, fazer essa reflexão. Porque eu acho que tem muito a ver com os dias de hoje que a gente está passando, né? E se alguém tem uma pergunta aí no meio do caminho, eu vou me concentrar aqui para a gente poder... Não, pode deixar que as perguntas que tiverem aqui, Paula, eu vou te chamando para a gente conversar. Eu vou aproveitar, como a gente reiniciou, eu vou falar da Paula, para todo mundo aqui conhecer quem é a Paula. A Paula, deixa eu falar primeiro do currículo dela aqui, e aí depois eu vou conversar de quem é a Paula para mim, tá bom? A Paula Felauer, ela é psicóloga, ela mora hoje em Cape Coral, na Flórida. Ela está finalizando o Master Degree em Clinical Mental Health na Universidade Hodges, em Fort Myers, na Flórida. Ela é auditora líder de sistemas de gestão integrados, dos sistemas ISO, e hoje ela é sócia proprietária da empresa americana I Do For You. Então, desde 2016, né, Paula? Desde 2016, né? Eu vim que ela 2016, assim, para sondar o terreno, né? Como é que ia ser, e, enfim, preparar a parte legal toda, primeiro. E daí, em 2017, em abril, então tá fazendo 3 anos, eu comecei, né, o meu Master Degree e vim com essa finalidade, né, de realmente mudar de vida. Recomendo. Sim, e mudou totalmente, né, de ares. A Paula eu tive o prazer de conhecer quando nós começamos a nossa profissão juntas. A Paula já tinha a identidade da Companhia da Estratégia há bastante tempo e ela me fez um convite que eu fiquei muito honrada na época de formar a sociedade com ela, e nós abrimos a Companhia da Estratégia. Isso nós vamos completar este ano 10 anos, Paula, dia 16 de novembro. 10 anos. E se tudo der certo, a gente vai comemorar. Vamos juntar e comemorar. Não sei como é que será o tempo para lá. Mas eu aprendi demais com a Paula. A Paula, para mim, é uma escola. Ela foi uma escola. Até hoje eu me inspiro muito na forma dela. Ela tem uma carreira longa já. Embora seja jovem, ela muito cedo começou a trabalhar também com consultoria, com gestão. E até hoje, às vezes eu penso assim, tô em algum lugar, estou trabalhando em algum cliente, e eu sempre lembro da nossa parceria que foi muito boa, foi muito bacana. E eu brinquei com ela quando ela foi, eu disse, olha, quando ela foi para os Estados Unidos, eu assumi a Companhia da Estratégia. E eu disse para ela, olha, se um dia você quiser voltar e você quiser voltar para a Companhia da Estratégia, as portas estão abertas, porque foi uma super parceria que a gente teve, e eu me sinto muito feliz em ter você hoje aqui no nosso Conexões Estratégicas. Eu estou feliz pelo convite, estou feliz de poder fazer alguma coisa, né? Porque ultimamente a gente está, apesar que aqui está um pouco diferente, as coisas fecharam faz menos tempo que aí, não é tudo, as coisas estão funcionando mais normalmente, né? Mas a gente muda a rotina, e quando muda a rotina, então é bom fazer algo diferente. Adorei o convite, adorei. Embora não está funcionando 100%, mas é uma oportunidade da gente aprender sempre, né?
Então, assim, quando você conversou comigo e a gente começou a desenhar que tema que poderia ser, né? Agora que eu fugi um pouco dessa área de ISO, né? Depois de 20 anos trabalhando com isso, eu acabei escolhendo voltar um pouco para psicologia, né? Até porque depois de 20 anos, você cansa um pouco, né, de fazer não vou dizer as mesmas coisas, porque as pessoas são sempre diferentes, mas você começa a ir para um outro nível, assim, o que que eu vou fazer agora, né? E daí eu senti que se eu não tomasse essa decisão, o que eu queria conquistar em termos de ISO, de empresa, companhia da estratégia, de escrever livros e tal, já tinha ido, né? E depois dos 40 a gente fica, tá, e agora? Vamos aprender o que mais, né? Então eu decidi vir para cá para aprender principalmente o inglês, que era um desafio para mim, e eu acredito que a gente tem que ter uma imersão para aprender, né? E vim assim, bem com a cara e com a no sentido de não sabia nada de inglês e achei que a faculdade ia me aceitar, né? Então, fui, as coisas como tinha que fazer, aceitaram, para minha surpresa, né? Meu inglês eu consegui vir antes para desenvolver, eu consegui o suficiente para poder passar no processo seletivo e eu comecei a entrar em contato com outro tipo de psicologia aqui, porque eles trabalham de uma forma bem diferente. E isso para mim foi bem agradável, porque às vezes a gente se esquece, né, de como trabalhar. Principalmente eu na clínica estava afastada há muito tempo em função da companhia da estratégia, e daí vim entrar em contato, né, com os conceitos daqui, de tipo mindfulness, né? Esteja presente, esteja com seu foco no aqui e agora. Isso é muito o que se divulga aqui, né? As pessoas são bastante estressadas, como todos hoje em dia, e daí se divulga muito assim, um dia de cada vez, né? Aqui a regra é um dia de cada vez. As pessoas vivem um dia de cada vez. E eu, nesse aspecto, comecei a tentar, não só porque eu vim para cá e porque eu comecei a faculdade, mas assim, acho que a minha questão de mudança era uma busca disso. Porque a nossa vida, você sabe, Carol, aí era super preocupada, né? Agitada, estressada, pegando 5 da manhã para ir trabalhar o dia todo, 470, que não é fácil, a BR, né? Então, aquela loucura. Então, eu queria um pouquinho, sabe? Me sentir, tipo, cara, eu quero descansar um pouco, né? Nessa vida, não dá pra... Mas daí você percebe que não é questão de descansar, é a questão como você enfrenta as coisas que acontecem, né? E essa postura de aceitação, realmente, ela economiza vida, né, pra gente, porque a gente, às vezes, o ser humano, se eu fazer uma reflexão, assim, tentar encurtar para não levar o dia todo, porque isso é assunto para dia todo, né? Mas o ser é longo. É longo, mas, assim, mas é super interessante. Claro que é, e serve para todas as áreas, sabe? Porque a psicologia, ela permeia todas as áreas. Isso é que é interessante, né? As pessoas, nós somos seres humanos e usamos as nossas potencialidades em todas as partes. Então, o interessante que eu vejo de olhar para esse tema é que a nossa geração, né? Ela foi criada numa pressa, numa loucura, numa competição, seja o melhor, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar dinheiro, você tem que dar conta, você tem que ser o cara. E daí, de repente, a gente se vê, às vezes, numa condição de, tipo, eu sou um ser especial, né? Eu tenho o outro, eu sei mais do que o outro, e a gente começa a achar que tem poderes, né? De verdade, assim, não, eu posso resolver isso, eu posso resolver aquilo, eu posso controlar tudo ao meu redor, e de repente você vê que você não controla nada. Tá aí o coronavírus para mostrar pra gente, né? Exatamente. E aí eu vou até aproveitar esse momento, Paula, porque muita gente tinha planejado
tinha feito seu planejamento estratégico, ou tinha lá idealizado um ano diferente, com muitas expectativas, né? E aí, quando se viu nesse momento, começou, meu Deus, vou ter que mudar tudo. Não, você não tem que mudar tudo. O teu foco, você pode permanecer, né, Paula? Só que respira. Você não vai ter controle, como, talvez não seja como você desejaria, né? Exatamente. Mas não perca o seu foco. Porque assim, as pessoas, quando elas têm um problema, a primeira coisa que elas querem, né, por causa dessa nossa tendência de achar que a gente tem conhecimento, tem resposta para tudo, a gente quer resolver o problema, né? E sob a nossa perspectiva, a gente quer resolver do nosso jeito. Mas tem vários jeitos de resolver e às vezes tem jeito de deixar ser também, né? Das pessoas assim buscar, vamos ver para onde vai, vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar um pouco as coisas como tema, né? Correrem sozinhas. Né? Eu não preciso abraçar o mundo o tempo todo, eu não preciso ter esse peso nas costas o tempo todo, essa responsabilidade, porque a gente foi criado para ter muita responsabilidade, né? E isso, por um lado, é bom, porque traz potencialidades para a gente, mas por outro lado, traz fraquezas também, traz estresse, traz depressão, às vezes, quando você não consegue lidar com todos os problemas, né? Então, assim, o que eu posso dizer que a aceitação, ela, no final, se você consegue trabalhar para aceitar as coisas ao seu redor e pelo menos dar um tempo de aceitação para cada problema, né? Que depois você vai ou encontrar a resposta ou a resposta virá naturalmente. Quando você entra nesse propósito de tipo, vou tentar aceitar o que está acontecendo comigo, você encontra descanso, né? Sim. Você começa a fazer assim, eu não preciso resolver tudo. Quantas relações, às vezes, são afetadas porque no casal tem uma pessoa que quer sempre resolver tudo, controlar tudo, e outra pessoa que tem que buscar o equilíbrio e aceitar, ou então vai ter um conflito muito grande. Então, eu vejo assim, que quando você consegue encontrar esse equilíbrio de observar, observe o mundo ao seu redor, observe as perspectivas diferentes, você consegue amadurecer como ser humano de saber que você é só mais um, você não é o especial. O mundo vai trabalhar sem você, o mundo continua. Infelizmente, a gente aprende isso com a maturidade, com as perdas, né? Mas, de fato, é que a gente existe aqui para ser feliz. E como que a gente vai ser feliz se a gente não buscar aceitar as coisas que são, que acontecem ao nosso redor? Né? Paula, e esse momento que nós estamos, muita gente teve aquele sentimento de herói, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que agir, tem muita gente esperando de mim que eu tome alguma ação. Vamos trazer isso para o mundo corporativo, né? Você é responsável por uma empresa, você é responsável por uma equipe. Fala pra gente, Paula, como é que essa aceitação ela pode ser refletida e também compartilhada dentro de uma organização? Porque esse sentimento de eu preciso ter resposta, eu preciso reagir a tudo, como é que é a aceitação? Aí que começa o erro, né? Quando um líder acha que ele tem resposta para tudo, ele perde a oportunidade de ter novas respostas. Porque a gente aprende e a gente, no nosso aprender, a gente acaba criando um rol de comportamentos que é muito seletivo. Então, a gente sempre vai ter as mesmas respostas para as nossas experiências, porque, na verdade, a gente passa por experiências, tem referências pessoais e aprende a ser de uma forma. Quando você começa a impor as suas respostas, impor o seu jeito, você perde de avaliar outras formas de ter uma solução que poderia ser até melhor, né? Se torna aquela pessoa que, quando alguém vai conversar com você, eles já sabem, eu já sei a posição que ela vai tomar porque ela pensa assim ou ele pensa assim. E não adianta falar com ele. Então, às vezes, as pessoas até saem de perto. E o líder, o melhor líder que eu vejo, né? Você sabe que eu já escrevi 2 livros e estou escrevendo um sobre liderança, que eu dei uma paradinha nele, né, em função das mudanças todas, mas uma ideia que eu gosto muito desse livro tem a ver com isso, é que liderança, um dos tripés da liderança é o relacionamento.
E quando você consegue criar um relacionamento onde você aceita o outro como ele é, esse relacionamento ele se torna um vínculo tão construtivo que eu acho que nós duas conseguimos esse vínculo, né, na minha vida, porque eu não quis mudar você e você, graças a Deus, também não quis me mudar. E deu certo, né? As diferenças, elas se completaram. E é esse. Aceitação. Então, o que acontece? As pessoas, isso ponha na cabeça quem tem um cargo de liderança. Elas fazem o que elas fazem, não por uma empresa, não por dinheiro. Elas fazem por outro. Por você. Porque a gente tem que ter algum motivo de verdade essencial nesse mundo que não é só passar por aqui, né? Então, o ser humano tem essa necessidade de se integrar na sociedade, ele é um ser social. E eu sou um ser para o outro. Então, nisso, a importância de você aceitar, de você ouvir de verdade, de você ter interesse pelas pessoas. E quando um líder, ele mostra isso de verdade, ele mostra, as pessoas fazem porque é por ele, é para ele, né? Não, às vezes, se a empresa está passando por uma crise, poxa, mas vamos supor, né? O Carlos é o cara, é o líder. Poxa, eu vou lá, vou pelo Carlos. Não é pela companhia da estratégia, não vai ser pela Edu4U, vai ser porque... E eu tenho isso, assim, Carol, em tantas experiências na minha vida, tantos líderes, né, que a gente conheceu, que passaram, né, pela nossa história. Então, assim, de verdade, quem consegue trabalhar isso, aceitação, lutar menos, teimar menos, a vida acontece mais fácil, a gente descansa. Ela vai mais leve, né? Mais leve. E isso abre mais espaço, né, Paula? Até para que você... Porque a pressão, quando você tem muito movimento de pensamento, você não consegue ver o novo. Você não consegue ser criativo. Você não consegue perceber as novas oportunidades, né? E cada vez que a gente tem um momento como esse... Se você não consegue, se você não tem essa capacidade de aceitação também, talvez você não perceba o novo. Precisou, né? Basta a gente olhar para a nossa história, né? Precisou a gente passar por momentos difíceis para a gente aprender coisas novas. Sim. E sempre existe uma teoria, né? E aí dentro da filosofia a gente pode ver isso também, até da ciência, que logo após uma grande crise há uma ascensão, há um crescimento, há um desenvolvimento. Nós nos reinventamos a partir de um grande desafio, né? Paula, eu vou aproveitar essa paradinha aqui, ó, para interagir com o pessoal. Seja bem-vinda aqui, Johnny, Marielle, Tinha Lex, Cristina. Ó, a Cristina trouxe a informação aqui, a questão também de saber gerenciar o tempo, a ansiedade atrapalha o processo, isso, a ansiedade de querer resolver, ou seja, muitas vezes não aceitar. Silvana, muito bom. Paula, Cristina, ninguém é insubstituível, mesmo porque não se vence alguém, se convence, né? E, na verdade, acho que aqui até complementando, o convencimento, ele está relacionado às crenças, a esse relacionamento, né? Porque, na verdade, o convencimento, o que é? É mostrar para outra pessoa os caminhos possíveis, que não necessariamente é aquilo que eu quero convencer a pessoa, mas ela vai seguir aquilo de acordo com as crenças dela e com o relacionamento que ela tem com a liderança. A Denise. A Denise falou aqui que está falhando o áudio. Pessoal, se falhar o áudio novamente, vocês nos avisem, por favor, que a gente repete, tá? Assim, né, Carol, disso tudo que você falou, realmente, assim, só me confirma, o mais difícil realmente é a gente trabalhar a aceitação, porque e não tem... Essa questão convencimento não tem na aceitação. Ninguém convence ninguém tem esse poder. Então, as pessoas são como são, personalidade é uma coisa bastante forte, né? Tem coisas, claro que todo mundo pode mudar, mas tem coisas que são bem enraizadas e a gente tem que buscar controlar os nossos excessos, né? Porque a gente tem várias emoções, então o que a gente pode fazer é tentar, dentro do mundo que se apresenta para a gente, dentro dos problemas, do cenário que se apresenta, avaliar, porque a aceitação é um processo de observação, de constatação, de calma,
né? De tentar compreender o que está acontecendo, compreender as pessoas que estão envolvidas com isso. E é bem diferente dali do conformismo. Alguém apostou isso. Isso, o Fred colocou ali, né? O que nós achamos da fronteira entre aceitação e conformismo. Muitas pessoas têm dificuldade de se aceitar por interpretar que está se conformando. Eu vejo assim, uma coisa é se conformar, não é conformar. Outra coisa é assim, conformar é quando você, tipo, eu não tenho nada para fazer. Não, você tem, você poderia fazer, mas você tem escolha de fazer ou não. Você tem como avaliar o cenário, se é bom fazer ou não. Eu acho que existe uma linha, para dizer assim, não é nem entre a aceitação e o conformismo. Eu acho que existe dentro de uma linha do tempo, uma maturação do ser humano, aonde, a partir de uma certa idade, com experiências, com você sabendo exatamente o caminho que você vai trilhar, que às vezes é mais fácil aceitar do que desperdiçar um tempo que é precioso, né? O conformar e o passivo, ele nem sabe o tempo que ele está desperdiçando, ele simplesmente desiste, né? Então, assim, ele às vezes não consegue nem ver na frente e por isso paralisa, né? Ou então consegue entender o que ele pode contribuir, ele se conforma. Mas o que eu acho assim que a aceitação é um processo. Eu vou dar um exemplo pessoal, se me permitir. Há alguns anos atrás, você sabe, Carol, que você fez parte da minha história pessoal. Eu tive um diagnóstico do meu filho, que o primeiro diagnóstico que eu tive dele, eu tenho um filho que hoje vai fazer 15 anos, na época ele tinha 5. E ele foi diagnosticado primeiramente com câncer de retina. Então você imagina quando uma notícia assim, eu quase morri, né? Quase morri, porque você pensa sempre no pior, e uma criança com 5 anos e tal. E eu me lembro que a minha reação inicial, eu fui pro banheiro, assim, com aquele choro lá na alma, né? E eu pensei assim, ai meu Deus, se tu pode fazer alguma coisa, faz agora. Naquele exato momento, já me veio a sensação, mas por que para mim? O que eu tenho de especial que Deus vai curar isso e de repente outra mãe está chorando por outro filho que também, né, de repente tem um problema pior que o meu. E naquela época eu comecei a trabalhar a aceitação por coisas que a gente não pode mudar. Depois, graças a Deus, o problema do meu filho foi outro, né? Foi diagnosticado com uma doença raríssima que chama Coates. Ele perdeu uma das visões, né? Um olho esquerdo ele não enxerga, mas assim, ele é perfeito, né? Quem não sabe, nem sabe, quem não conhece nem percebe do problema dele e não mudou em nada a vida dele. Mas eu trabalhei naquele momento para aceitar. Eu não me conformei, porque claro que eu queria que meu filho não tivesse que ser assim. Eu não fui passiva na situação, porque eu lutei para tentar curá-lo naquele momento, né? Dentro das perspectivas que a gente achou que tinha. Mas eu aceitei o que viria. E isso foi o que me deu descanso. Eu falei, bom, o que for para ser não depende de mim. Então eu tenho que aceitar e ir resolvendo cada fase conforme o que se apresenta. E eu acho que é a questão que a gente tem que entender. Você, às vezes, quer resolver as coisas lá no final. Você está pensando lá no final de uma coisa que nem aconteceu no processo. Sim. No processo. Você tá preocupado com o que você acha que vai acontecer lá na frente. Isso. Mas aí você perde o caminho, né? Perde o agora também. Quando eu falo aceitar, é aceitar o processo. Espera cada passo para tomar a sua decisão, sabe? Então as pessoas já querem... o problema é se ele vira um gigante, que você fica impotente para lutar. Quando você aceita, você torna o problema o tamanho que ele é. E ele se apresenta naquele momento na sua frente, porque isso é que é aceitação. Quando eu comecei a pensar sobre isso, né, aqui uma questão muito
atual, como eu falei, pensar no momento. Hoje está muito em alta a meditação, você colocar o foco no presente. Uhum. Vem da questão... Eu faço meditação e estou salva graças à meditação em algumas partes. É excelente. Que é uma linha da psicologia, ela já é lá de 1940, 1950, e ela já falava que você tem que ter experiências e responsabilidades no aqui e no agora. Uhum. A sua vida acontece no aqui e no agora. Então, quando eu estou falando de aceitação, eu não estou falando assim, você vai aceitar tudo, mas você vai tentar aceitar cada passo para resolvê-lo. Né? Não, se você pensar no tamanho do problema lá no começo, às vezes você vai desperdiçar sua energia em coisas que não são nem reais, nem aconteceram. Então... até a Carla comentou aqui, bem nessa linha que você acabou de comentar, olha, Carla Schreiner. Sim, aceitar a situação, e ela até publicou essa semana, a Carlinha, ela publicou no Instagram dela uma situação pessoal dela sobre aceitação, e ela falou bem certo aqui, ó, sim, aceitar a situação e buscar estratégias para resolver os problemas atuais, um dia por vez. Carlinha, você tá de parabéns lá com a sua sogra, querida, você faz isso todos os dias. Um trabalho lindo. Lindamente. Porque é isso. Ela está exercendo a maternidade. Não, e assim, ó, aceitar, porque às vezes se você não aceita, dói tanto, né? Você sofre mais do que você deve sofrer, você desperdiça energia que não tem que desperdiçar. E como eu falei, a aceitação, quando eu fui buscar lá, né? Eu dei uma olhadinha antes de falar, eu fui buscar umas informações, refrescar minha memória para não ficar só no senso comum. Né, qual é a origem da palavra aceitação nessa perspectiva da psicologia? E é isso, é tentar aceitar o processo, reconhecer o processo e encontrar descanso. Eu achei isso tão bonito, porque assim, quem que tem uma vida feliz, plena, né? E mesmo com problemas. Então a forma é o quê? Aceita, né? Aceita assim, receba. Receba. E foi esse o conceito que eu encontrei, Paula, que eu achei muito bacana. Desculpa te interromper um pouquinho, mas eu fui buscar também sobre esse tema, né? Porque a gente ia conversar, eu gosto sempre de dar uma olhada também para a gente poder explorar. Claro. E um dos conceitos que eu achei muito interessante sobre aceitação é receber o que é oferecido. Talvez a vida esteja, ao momento, esteja te oferecendo uma opção, uma visão diferente. E também uma outra definição que eu achei muito bacana, que é bem de acordo com o que você está falando, é receber com agrado. Receber dando boas-vindas, né, para o novo. Em vez de questionar, né, porque a gente sempre, às vezes, olha o lado negativo, né, tem as pessoas que têm tendência a olhar o lado... É nosso instinto. Mas, assim, o que você pode tirar de bom disso? Porque sempre a gente pode, né? Mas é uma tragédia. Algo bom você pode tirar, nem que seja assim, que aquilo você não quer passar mais, nunca mais na sua vida. Mas enfim, né? Como uma experiência lidar com esse presente? Porque o presente pode ser bom, pode ser ruim, mas é um presente, né? Porque vem no momento presente. Então, essa questão... Claro que existe um ciclo de aceitação que muitas pessoas até usam para luto, mas se aplica a qualquer coisa, né? Que o ciclo de aceitação, ele mais ou menos, não que ele vá acontecer nesse processo, nesses passos, mas sempre é um fato que existe, como você recebe essa notícia e daí como que vai desdobrar. Você pode negar, se revoltar, né? E até um certo momento que você vai entender que não tem como mudar, daí você negocia, né? Vai negociando, então aqui eu vou ter isso, eu vou ter ganhos, perdas, enfim, até que você aceita. Tem pessoas que quando ela começa a desenvolver esse processo de autoconhecimento, porque como eu falei, a gente tem emoções que a gente aprende a controlar, e com a maturidade e com o nosso autoconhecimento, a gente consegue controlar melhor. Então, a gente, entre a existência de um fato ou problema e a aceitação, às vezes é um pulo. Quando você já tem esse controle das suas emoções, porque você já não cai nas armadilhas de eu vou agir assim, eu vou agir assado, eu vou resolver com os meus superpoderes.
Não. Paula, deixa eu ver aqui que até a Silvana falou aqui, olha. Ah, voltando, a Carlinha que mandou adorando ouvir a gente, nós duas, Carol e Paula. Saudades do treinamento, saudades também, Carla. A gente mora perto, mas a vida é tão corrida que a gente só se vê pelas redes, praticamente. A Silvana, sempre temos a capacidade de lidar com a situação, né, Paula? E eu vou aproveitar essa parada aqui, gente, para aproveitar para pedir para vocês, olha, a gente está no meio da nossa conversa, já caminhando para o final da nossa live. Chama quem vocês conhecem para participar aqui, para contribuir, dá bastante coraçãozinho aqui para a gente saber que o conteúdo está interessante e compartilha também, porque muitas vezes a gente tem lá companheiros, a gente tem lá líderes que a gente conhece, que essa informação é tão importante, a gente está trazendo isso aqui para a vida, não só para a vida da organização, mas também do desenvolvimento de um líder, né, Paula? Porque a nossa vida, a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as situações, elas refletem nos negócios, né? Uhum. Elas têm impacto direto nos negócios. Então, manda para quem pega esse aviãozinho aqui, o direct, manda para as pessoas que vocês querem que participem dessa live para vir trazer contribuição também. E mandem aqui suas perguntinhas. Ó, a Camila querida, a Camila é também uma outra pessoa que eu admiro. Meu Deus, essa mulher, ela tem uma capacidade, uma resiliência, ela é uma querida, uma super profissional. Ótimo, Silvana. Com saudade também. Sabe do que nós estamos falando, porque é isso, né, Camila? Aceitação, nossa, você tem uma experiência forte sobre isso. Parabéns, viu? Eu não sei quanto tempo, Carol, porque eu tô aqui no meu celular, só consigo ver você, uma congelada com a minha cara aqui, que não. A gente tem mais 15 minutos, Paula. Eu brinquei no começo, tá? Eu juro que não é golpe, tá? Pra não mais cedo e eu tô com cara de sono, mas depois da live aqui, Paula, eu vou te pedir, porque eu gosto sempre de postar a nossa fotinho da live. Depois você tira um print do que você tá vendo e tira uma foto sua pra gente poder postar aqui nas redes da tua participação conosco, tá? Pra gente guardar de recordação. Mas vamos lá, Paula, nós falamos muito do sentido, da importância da aceitação e o quanto ela nos faz crescer como pessoas, né? Nos relacionamentos, nos negócios, isso é muito importante. Mas que dica que você pode trazer, que sugestões você pode trazer para quem está ouvindo a gente para lidar com isso no meio profissional de uma forma efetiva? Então, eu vou falar assim, pensando em times, né? Porque a gente trabalha com pessoas. Então, eu vejo que, basicamente, é criada toda uma expectativa de como as pessoas têm que ser, como as pessoas têm que agir, como que... Então, eu acho que nesse cenário é o que a gente tem que buscar ter mais expansão e tentar abrir os olhos e até o coração, eu diria, né? Para tentar compreender as individualidades de cada um, né? Aceitar as diferenças das pessoas dentro das organizações, criar ambientes mais cooperativos e não competitivos, né? Porque existe a de metas e tal, só que às vezes isso faz com que as pessoas fiquem muito competitivas e não cooperativas. E daí você fica mais difícil nesse terreno competitivo você trabalhar a aceitação. Porque vai realmente ao oposto. Então, dentro de um cenário empresarial, eu tentaria colocar assim que às vezes o cenário empresarial vai totalmente contra esse critério de aceitação, porque é tudo muito na instabilidade, na mudança, no controle, no estresse, na ansiedade, as coisas acontecem muito nesse cenário dentro de uma organização. E não dão aquele tempo ideal de você observar o contexto, observar cenário, mas se você vê observar contexto, observar cenário, é parte de planejamento, faz parte do mundo empresarial. Então, o que eu diria é assim, tente compreender melhor o que você tem e as potencialidades que você tem
na sua organização, porque você conhecendo as peças do jogo, isso a gente já falava em treinamentos há anos atrás, né, Carol? Sim, sim, há muito tempo. Saber jogar. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm ansiedade de abrir a caixa do jogo e sair jogando, sem ler as instruções, sem conhecer as peças, sem conhecer o jogo. Então, assim, dê um pouquinho mais de tempo, né? Conheça todos os cenários que você tem, compreenda para onde você está indo, compreenda para onde você não pode ir, porque às vezes as situações se colocam na nossa frente como esses obstáculos que virou hoje esse cenário mundial de incerteza. Ontem estava conversando com a minha mãe e ela falou assim, mas é tão difícil, né? Eu falei, é difícil porque é um cenário que é desconhecido, que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque geralmente quando tem um problema, a gente tem parâmetros, né? Mas daí E é confortável aonde a gente já conhece, né, Paula? Exato. É confortável ficar onde a gente conhece. E daí você tem parâmetros de como lidar. Agora, quando é uma coisa desconhecida, e olha, desconhecida acho que para todos, porque todas as idades que você pergunta, ninguém viu o que está acontecendo hoje no cenário mundial. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como as pessoas estão passando por isso. Porque tem empresas que, se elas fossem lutar contra, né, elas iam demorar muito mais tempo para buscar resposta do que fazer. Mas elas aceitaram que não tem o que fazer, então o que sobrou? Sobrou o que dá para fazer, né? E o que dá para fazer é muito mais rápido, né, do que de repente uma empresa então que tinha um restaurante, agora ela vai só trabalhar com delivery, é o que dá para fazer, aceita e faça, haja, do que ficar tentando achar uma super solução para um problema. Você não tem que achar solução, você tem que compreender, aceitar e realizar o que dá para realizar, né? E tentar querer, assim, ser o melhor e o mágico sempre, porque a gente tem que lembrar isso, que embora a gente às vezes é criado em torno de expectativas desde a nossa família para depois do nosso chefe, enfim, mas que a gente tem que aprender, em vez de tentar só alcançar as expectativas, a saber como lidar com o cenário atual. Porque a gente às vezes é tão preparado para fazer o impossível que a gente esquece de fazer o possível. A gente esquece de como realizar as coisas simples do dia a dia, e de dar as respostas mais fáceis. A gente quer as difíceis só. Parece que as mais fáceis não existem. Não, elas existem. E são tão importantes quanto, né? São tão importantes, são tão impactantes, e eu até diria mais, algumas são até melhores. Porque o mundo não tem melhorado muito, não. Todas essas questões de estresse, ansiedade, tem partes que não melhorou como ser humano, estou dizendo, né? Porque, claro, na tecnologia, em termos de diversidade de tantas coisas que o homem criou, isso sim. Mas eu digo, na parte de relacionamento, a gente tem perdido muito, né? Pela falta de olhar, de contemplar quem está ao nosso redor, quem faz parte da nossa vida, quem soma para ter nossos resultados, né? Porque no final de tudo, as conquistas só têm valor se você tem com quem dividir. Né? E esse momento, você falou sobre relacionamento anteriormente, agora você retomou, e eu gostaria de aqui aproveitar para falar tamanha importância nesse momento que nós estamos vivendo, a questão do relacionamento, que muitas pessoas estão agora sentindo a importância de bons relacionamentos, tanto pessoais quanto empresariais, né, Paula? Porque, por exemplo, eu tenho que ter eu tive que fortalecer um relacionamento com cliente, com fornecedor, neste momento, para renegociar, para ter a empatia de que todo mundo está passando pela mesma situação, para conversar com os meus colaboradores, para combinar novas regras, o que é melhor para todo mundo, né? E outra coisa, a gente trabalha há muito tempo, né? Tu falou agora há pouco, a gente já fala há muito tempo sobre muita coisa, mas
Nós trabalhamos com sistemas de gestão da ISO, e a ISO há muitos anos trabalhava com o envolvimento das pessoas. Nessa última versão ela trouxe engajamento e trouxe uma palavra que nos agradou muito quando a gente pegou a norma revisada, que foi relacionamento. Ela trouxe isso como um preceito. E o futuro das organizações e das relações, né, Paula, até que você trouxe inicialmente, está baseada no relacionamento. O teu relacionamento com a tua vizinhança, com a tua circunvizinhança, com a comunidade, o teu relacionamento com o teu fornecedor, com seus parceiros, né? A importância que isso traz para as relações pessoais e de negócios. E olha, refletindo agora, o que me vem a frase assim: o relacionamento é como se fosse um espelho da alma. Quem tem um amigo tem estabilidade emocional, porque o amigo é aquele que reflete coisas que às vezes você está saindo do seu eixo, né? Eu tenho uma amiga que, além de você, né, a Silvana tá aí, todo dia praticamente a gente conversa e me põe no eixo, porque assim, o ser humano, ele é para se relacionar. Então, quando a gente tem pessoas que realmente amam a gente, elas vão ser esse espelho da alma, elas vão refletir quando você sai do seu equilíbrio, quando tá demais, quando você tem que, né, ter mais energia, porque, como eu falei antes também, ser humano, todo mundo é ser humano. Se você consegue ser humano, se interessar pelo próximo, ter bons relacionamentos, esses relacionamentos só vão te ajudar a enfrentar as coisas. Porque são essas pessoas que vão te fortalecer e que vão agregar comportamentos com você. Quando você não tiver, às vezes, uma força, você vai ter alguém que tem para te ajudar e somar com você no seu time e conseguir o resultado que você quer. Então, a gente tem que saber dar valor às pessoas, né? Saber ouvir, se comunicar, porque é assim o crescimento social, né? As pessoas têm que saber não só competir, mas cooperar, né? O valor da comunidade, o valor do conjunto, né? Eu acho que o que está faltando no mundo, enfim, né? Assim, às vezes senso comum falar, porque todo mundo sabe, mas é mais amor, né? É mais amor entre o próximo, entre o ser humano. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm essa sensação um pouco egoísta, assim, de que, eu sou melhor, eu quero o melhor cargo, eu quero Não, a gente está, todo mundo não é no mesmo barco, como alguns falam, mas a gente está no mesmo planeta, né? A gente não tem que viver num lugar diferente, mágico, especial. Então, a gente tem que conviver com as diferenças, a gente tem que conviver com coisas que às vezes são adversas, e por isso que a aceitação é importante, porque se você não tiver aceitação, como você vai conviver com diferença? Exatamente. E outra coisa, né? Eu sei que isso é já batido, né, Paula? Mas nada se constrói sozinho. Nós não somos seres que vivemos e crescemos egoicamente, né? A gente precisa se relacionar, nós precisamos das pessoas uns dos outros para crescer como pessoas, para crescer como profissionais. E se a gente não entrega, e se a gente age só com vistas egóicas, isso não evolui. É um ápice muito rápido e uma queda muito brusca, né? Nós temos que criar uma base sólida, relacionamentos sólidos que vão nos fortalecer neste momento. Principalmente no momento de aceitação, que é o nosso tema. E quanto tempo falta, Carol? Deixa eu ver aqui. Dá pra gente fazer mais uns 5 minutinhos? Deixa eu só aqui voltar, interar com o pessoal. Claro. Gabriela, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Realmente conectados no momento presente. A Carla trouxe pra gente. A Ana Laura, da Comida Saudável, seja bem-vinda, Ana. Denise, parabéns pelo conteúdo. Silvana, temos que fazer nosso time para enfrentar este cenário, enfrentamento. Temos que nos reinventar para estas adversidades. A Denise falou aqui. Gabriele, seja bem-vinda. E como é bom ouvi-las, como é bom ter você aqui, Carla, também. Má Oliveira, também seja bem-vinda.
Pessoal, a gente já está indo para o nosso... É um assunto, né, Paula, que a gente poderia passar o dia inteiro conversando, porque, assim, todos nós temos muitas histórias, vivências, a importância... Falar um pouco da sua experiência com isso, porque é muito enriquecedor esse tema mesmo, é muito bacana. E eu agradeço a oportunidade que você me deu de trazer esse tema e da gente trocar um pouco de ideia e deixar essa reflexão, né, para todos que se juntaram aqui a nós e contribuíram também. Porque esse período que a gente está vivendo realmente é um período incerto, mas eu gostaria de deixar assim, uma última mensagem, que é uma coisa que eu também acredito, que todas as coisas são transitórias. Então, isso também vai passar, né? Então, passar, eu espero que as pessoas possam, né, sair mais fortalecidas, tentar sair mais, seus negócios, né, reinventados, com novos caminhos, com amplos caminhos, né? E claro que de uma forma ou outra, todo mundo, não vamos pintar a vida de cor-de-rosa, vai ser afetado, né? Porque é crise mundial. Mas a gente tem que ter esse foco. Se eu vou aceitar, né? Porque o aceitar não é estar passivo, o aceitar é assim, eu sei que vai passar, né? Então é transitório, vai passar e depois vai continuar. E quando continuar, você vai ver que no final, né? É assim, você tem que saber lidar com as coisas que se apresentam a você. Né? E isso eu acho interessante, isso é o que eu acho que traz o aprendizado, como você reage, o que você aprendeu com isso, né? Porque essa é a experiência, isso é o que vai ser uma referência para o futuro para você, né? Então, como você lidou com isso nesse momento? Porque a gente tem a escolha de se desgastar, se estressar e perder sono, ou de tentar descansar, né? Receber, a gente falou, descansar e saber que esse processo vai vir, vai estar e vai passar. São ciclos, né, Paula? Tudo é cíclico. Paula, muito obrigada, principalmente por essa reflexão final, para que a gente avalie esse momento, né? Avalie dentro do nosso negócio, dentro das empresas, dentro da nossa vida pessoal, o que eu preciso aceitar, né? O que neste momento eu preciso, ok, eu não tenho o que fazer, mas o que eu posso fazer agora, para este momento agora? Você está comentando Eu até diria assim, Carol, não é nem aceitar que não tenho o que fazer, porque é aceitar, sabe? O que você vai fazer é uma resposta que vai acontecer. Então, assim, como ali, né, foi colocado, a gente não tem respostas para o que a gente não conhece. Por isso que a gente tem que abrir a mente, aceitar e, assim, um dia de cada vez. O que eu vou fazer amanhã, vamos ver o que tem hoje, o que eu estou recebendo hoje e como vai ser hoje. Se a gente passar hoje e isso for transitório na nossa vida, amanhã a gente vai saber como que foi o hoje. Né? Amanhã nós vamos ter a resposta de se hoje o que a gente fez foi bom ou foi ruim. Porque as escolhas que a gente faz, elas têm consequências. Então, as consequências a gente vai saber no futuro. Né? A gente não tem como determinar tudo. A gente tem no planejamento como visualizar, mas isso não quer dizer que realmente vai ser aquilo que a gente idealizou. Né? Só vai saber quando chegar. E às vezes ele pode ser melhor ou pior do que a gente imaginava. Cada dia é um dia, cada passo é um passo, né? E receber é a melhor forma de saber compreender. Sim, não, perfeito. Então, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Paula, muito obrigada por participar conosco. Mesmo a gente não podendo te ver, a gente sentiu aqui tua energia, tua vibração. Quem te conhece sabe. Depois você tira essa selfie para a gente poder compartilhar aqui para o pessoal matar a saudade também. E te agradeço muito por esse tema. Ele é bastante pertinente, esse momento de
que é o que todos nós estamos vivendo e que a gente vai viver todos os dias em situações distintas, às vezes não globalmente, mas pontualmente, dentro da empresa, dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Então, é um tema de amplo entendimento, né? De ampla aplicação. E foi muito bacana essa conversa, e quem sabe mais para frente a gente toma esse papo um outro cenário e a gente já tem novas experiências, né? Muito obrigada. Obrigada pela mensagem. Obrigada também. Que bom. E obrigada a todos que participaram. E aqui uma mensagem final que eu queria passar para vocês é que Conexões Estratégicas acontece todas as semanas, exceto na semana que vem, porque nós temos o nosso treinamento e fica o convite para todos. Nós vamos iniciar na semana que vem o nosso treinamento da ISO, de leitura e interpretação da ISO 9001, nossa primeira versão de curso online, ao vivo. E para aqueles que não puderem acompanhar todos os dias ao vivo, todas as aulas serão gravadas e vão ficar disponíveis para os alunos por 2 meses, para que você possa completar com calma, acompanhar. A ideia é de ser ao vivo para que você possa interagir, mas se chegar atrasado, se não conseguir naquele dia comparecer à turma, você ainda tem a possibilidade de recuperar. Então fica o convite para todo mundo. E quem está participando dessa live aqui, ao mandar para nossa mensagem para o nosso Instagram, depois que terminar a live, eu quero 9001, quem colocar lá, eu quero 9001, os 3 primeiros vão receber desconto de 30% no nosso treinamento. Tá? As nossas 3 últimas vagas aí para o treinamento a gente cedeu aqui para a live, para quem puder participar. Então avisa seus amigos aí, quem conhece, quem for participar, já manda mensagem para a gente. E também fazer o convite, pessoal, que na nossa próxima live, que se ser semana que vem a outra, nós vamos ter aí a Renata Palmeira falando conosco sobre como vender e agora. Tá? Então convida seus amigos, chama todo mundo para participar conosco. Paula, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Tudo de bom para vocês aí. Sucesso. Espero te encontrar outras vezes aqui nas nossas lives. Vamos pensar em outros temas que sejam pertinentes para trazer ajuda, solução, auxiliar e contribuir para os negócios aqui no Brasil e quem sabe daí também dos Estados Unidos, né? Tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada. Tudo Boa de bom para todos. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.